Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós em nome de Jesus pela convicção do seu Espírito, trazer mais um tema, mais um assunto para estudarmos juntos. Eu convido a todos, a estudar tudo que eu irei passar aqui. E depois que vocês, irmãos, analisarem o que eu irei apresentar, aí vocês podem tomar suas próprias conclusões, ok? O tema que eu irei abordar é esse aqui, ó. Justificados diante do Pai pela obediência de Cristo em nós. Gênesis, da onde você tirou isso? Eu nunca ouvi falar nesse assunto. Pois bem, é por isso que eu convido aos irmãos para fazer como os bereanos, ok? Não criar bloqueios, porque muitos dos cristãos ignorantes, pelo espírito do inimigo, criam bloqueio quando a mensagem é enviada a eles. Por exemplo, a questão do sábado, a questão de outros pontos, que tem sido ensinado de maneira enganosa. Então, será que nós adventistas devemos cair no mesmo engano? Quando nos é apresentado algo numa perspectiva nova? Eu acredito que você, vai dizer que não. Então, por favor, irmãos, em nome de Jesus, assistam todo o vídeo. Os meus vídeos, eles são um pouco longos, tá? Por quê? Porque eu gosto de aprofundar o assunto para que não fique lacunas, perguntas, dúvidas, e mesmo assim pode surgir dúvidas, ok? Então vocês podem dividir o vídeo em duas partes, tá? Se o vídeo passar de 1h30, ok? Vocês podem dividir em duas partes. Tudo bem? Vamos ler o primeiro texto, que é um conselho da nossa irmã, da profeta do Senhor, Ellen White. Esse texto, ele se encontra num livro chamado de Materiais de 1888. São 4 volumes, tá? Esses livros só se encontram no Ministério IAG, tá? Não tem na casa publicadora, ok? Mas sim é da nossa irmã Ellen White. Ele foi traduzido para a nossa língua. Esse livro, esses temas, tá? Esses textos não estavam ainda traduzidos, mas pela graça de Deus, através dos irmãos do Ministério IAG, esses livros foram traduzidos, esses manuscritos, ok? Mas vamos lá, o texto diz: devemos lutar contra toda dificuldade, mas em se apresentando algum ponto controvertido à nossa crença, porventura devereis ir a um homem para saber qual a sua opinião? Um pastor, um professor, um ancião? E então moldar vossas conclusões pelas dele? E aí? É uma pergunta da irmã Ellen, tá? Ela diz: não. Ide a Deus, ok? Com sinceridade, humildade. Dizei-lhe qual vossa necessidade. Tomai a Bíblia e buscai como a tesouros escondidos. Quando uma mensagem é apresentada ao povo de Deus, não deve ele erguer-se em oposição antecipada, sem examinar a ela. Deve ir à Bíblia comparando-a com a lei e o testemunho. E se a mensagem não subsistir à prova, não será verdadeira. Ok? Pois bem, o primeiro texto que vamos ler, o texto base do nosso tema, todos já sabem, ok? O assunto abordado, o tema abordado é esse aqui, justificados ou salvos
diante do Pai pela obediência de Cristo em nós. Essa obediência é o mesmo que a justiça de Cristo. Ao decorrer do estudo, iremos abordar de vários ângulos essa questão, ok? Mas gravem isso aqui: justificados diante do Pai pela obediência ou pela justiça de Cristo em nós. Mas como isso acontece? Ok? Vamos lá. Quando Cristo, esse texto aqui é do nosso irmão, do nosso querido irmão, já descansando, o Wagner, um dos pregadores da mensagem rejeitada em 1888. E o texto diz: quando Cristo não é negado e rejeitado, mas reconhecido e recebido, toda a plenitude de sua vida vive em nós, de forma que não somos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Então, sua obediência em nós nos faz justo. Então, aqui nesse texto, vocês já podem, entender que o assunto que eu venho vos trazer, ele não é um assunto, de outra fé, é da nossa fé. Mas, Gênesis, por que isso não é ensinado, de maneira probante, constante em nosso meio? Olha, quando vocês finalizarem, o exame do estudo que eu irei passar, vocês podem questionar isso, tá? Eu sei o porquê, tá? Mas eu não preciso falar isso, ok? Vocês mesmos podem questionar do porquê isso não está sendo apresentado, tudo bem? Então aqui o irmão Wagner diz que por meio da obediência de Cristo em nós somos justificados. Por meio da obediência dele, ele nos faz justos diante do Pai. Mas, Gênesis, como é isso? Seria apenas pela fé? Não. Vamos ver que isso não é apenas pela fé. Por exemplo, eu aceito a justiça de Cristo. Eu reconheço que a obediência de Cristo é uma obediência pura, perfeita. Não é apenas uma questão de reconhecimento, ok? Quando o irmão Wagner, voltando um pouco aqui, quando Cristo não é negado e rejeitado, mas reconhecido e recebido, isso é muito profundo. Não é apenas uma questão de fé, de reconhecimento ou de gratidão pelo sacrifício dele, não. É a obediência dele em nós, é ele vivendo em nós. Vivendo o quê? Os princípios da vontade de Deus. Mas como isso acontece? É isso que eu irei apresentar ao decorrer do estudo. A própria palavra de Deus vos dará a resposta. Ela mesma te dará essas respostas, ok? Eu só peço que você continue até o fim, ok? Pois bem, então é a mesma coisa que o irmão Paulo, ele diz ali, Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso é tão sério e tão profundo que se todas as pessoas soubessem a profundidade dessa fala do irmão Paulo, eles pensariam duas vezes em falar que eles não estão vivendo mais, mas Cristo está vivendo neles. É sério a coisa, ok? Mas vamos lá. Mais um texto que se encontra no Ciência do Bom Viver e também em 2 Coríntios 10:5. É o mesmo texto, ok? Devem ser dominados, então a profeta do Senhor diz, devem ser dominados e conduzidos cativos à obediência de Cristo. Olha só, então o Senhor, através da sua profeta, e do irmão Paulo, em 2 Coríntios 10:5, diz que nós devemos ser conduzidos cativos à obediência de Cristo. O que seria isso, Gênesis? Vamos ver isso ao decorrer do estudo. Mais um texto. Irmãos, a descrição dos textos que eu estarei lendo, eles estarão sempre aqui abaixo, nessa descrição aqui,
dentro desse quadrado, tá? Sempre estará aqui abaixo, ó, tá bom? Então, quando eu ler algum texto e não ler a descrição, vocês podem aqui estar vendo sempre aqui abaixo, tá bom? Vamos lá. A obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que ele requer de nós individualmente. Então você veja que não é só uma questão de fé. A obediência de Cristo me torna justo. Eu creio nisso. Não é bem assim, ok? Não é nesse misticismo, nesse espiritualismo, ok? A realidade é outra. E o próprio Deus nos mostrará, tá bom? Mais um texto. Então, como eu falei, é um texto atrás, um texto em sequência do outro, explicando o assunto, ok? Eu oro a Deus e busco no Espírito dele colocar os textos numa sequência explicativa, tá? Eu posso dar algumas explicações, mas sempre baseando-me na palavra de Deus, ok? Mas vamos lá. A obediência de Cristo aos mandamentos de seu Pai deve ser a medida de nossa obediência. Então, começando a entender como é que a obediência de Cristo nos faz justo? Fiquem aí, ok? Vamos lá, continuando. Mais outro texto em sequência, tá? Numa sequência cronológica. É um rio descendo em sequência, nós bebendo a água desse rio. Vamos lá. Eu vim para cumprir todas as suas especificações da palavra de Deus, dizendo Cristo. Vim para vindicá-la ao viver a natureza humana, ou seja, no mesmo exemplo do homem, dando ao homem exemplo de quê? De qualquer obediência? Não, de perfeita obediência. Aqui está a questão, tá? Do nosso estudo. Perfeita obediência. Em outros textos que me vêm à mente do Espírito de Profecia, Deus diz que ele não aceita obediência parcial, ou seja, eu aceito partes da verdade e nego outras, que apontam meus hábitos, meus costumes, minhas ideias, né, preconcebidas. Então ele não aceita isso. É por isso que a nossa obediência tem que ser segundo a obediência de Cristo. Todos nós devemos ser conduzidos cativos à obediência de Cristo, à justiça de Cristo, ok? Mas vamos continuar. A obediência ativa. O que é ativa? Praticada, recebida pela fé e praticada na vida diária. A obediência ativa de Cristo em nós e para nós reveste-nos com a justiça que satisfaz as reivindicações da lei de Deus. Então, somente a obediência de Cristo em nós consegue atingir a justiça que satisfaz as reivindicações da lei de Deus. Vamos ver que os escribas e os fariseus, o jovem rico, eles não aceitaram essa obediência. Gênesis, o que é que você está falando? Siga até o fim e vocês verão. Mateus 5, 17 e 20. O que é que nos fala em Mateus? É um verso bem usado, mas será que ele está sendo analisado na sua profundidade? Vamos ver. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir e ensinar corretamente como agrada ao Pai. Essa parte aqui eu coloquei para dar uma profundidade. Mas, Gênesis, você não está acrescentando, não. Na sua consciência, você vai entender que esse acréscimo aqui, ele está dentro da palavra de Deus.
em outras partes, que eu vou mostrar ao decorrer do estudo, ok? Então, Cristo, ele diz que não veio abolir a lei e os profetas, né? Os ensinos dos profetas, porque a lei não é apenas o quadrado dos 10 mandamentos, ela tem profundidade, ela se estende em vários ramos, decorrendo de cada tempo presente, ok? Por isso que se chama verdade presente, tá bom? A luz que Deus deu ao povo da antiguidade não é a mesma luz que temos hoje, ok? E alguns não entendem isso e não aceitam isso. Fazem como os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Então aqui voltando, Cristo diz que não veio destruir a lei de Deus, mas cumprir ou ensinar corretamente os motivos corretos, a justiça correta de como obedecer à lei de Deus, ok? Aí ele continua, portanto, qualquer um que quebrar um destes mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar como um todo, toda a vontade de Deus, no comer, no beber, no vestir, no falar, no se comportar, tudo, será chamado grande no reino do céu. Agora o final aqui no verso 20 é bem interessante, ok? Vamos lá. Ele diz, Jesus, porque eu vos digo que se a vossa justiça, ou seja, obediência, não exceder a justiça, obediência dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Entenderam a profundidade da coisa? Isso aqui não é ensinado. Esse detalhe aqui não é ensinado. Muitos adventistas usam, somente o verso 17. Tá vendo aí, ó, Cristo não veio abolir a lei, veio cumprir, né? Não neguem o sábado, não sei o quê. Mas será que é somente isso? Trazendo para nós, em todos os pontos da verdade que temos, será que estamos, excedendo a justiça dos fariseus, ou estamos fazendo como os fariseus faziam na sua justiça, que aceitavam partes e negavam outras que Cristo vivia e apresentava a eles? E aí? E aí? Quando o machado é posto sobre os nossos pés, será que aceitamos da mesma maneira que pontuamos para fora? Pensem bem, ok? Então aqui Cristo diz, justiça é obediência. Então ele diz, se a nossa obediência não exceder o que é exceder, e estiver acima dos escribas, da obediência dos escribas e fariseus, de maneira alguma entraremos no reino de Deus. Ou seja, seremos salvos. Esse é o resumo da coisa, ok? Mas vamos continuar. Mais um texto, Parábolas de Jesus, diz, a lei de Deus, não misturada com tradições humanas, foi apresentada por Cristo como o grande padrão de obediência. Alguns falam, quando algum irmão, começa a querer viver, a obediência perfeita, fazer exatamente o que Deus quer, segundo as reformas da verdade que temos, alguns se levantam, instigado pelo espírito de Satanás, e começam a criticar o irmão. Ah, você é fariseu, isso é justiça própria, para silenciar, aquilo que eles não querem fazer. Então você veja até que ponto chega a deturpação. Claro que existe sim uma obediência egoísta para querer se aparecer diante dos irmãos, e isso é justiça própria, e vamos ver isso ao decorrer do estudo. Mas alguns engraçadinhos, quando vê o irmão, dizendo que nós temos que obedecer perfeitamente no comer, no beber, no vestir, como exatamente Deus nos ensina, eles começam
a intitular esses irmãos, né, de fanáticos, né, de perfeccionistas. Não caia nesse espírito de Satanás, ok? Examinem o irmão, veja se a obediência que ele está buscando viver e ensinar é uma obediência egoísta. E não comecem a criticar esse irmão ou irmã com as suas narrativas. Ok? Esse é um conselho com temor e amor no Senhor. Pois bem, a lei de Deus, não misturada com tradições humanas, foi apresentada por Cristo como o grande padrão de obediência. Os fariseus e escribas aceitaram? O jovem rico aceitou? Muitos dos discípulos que abandonaram a Cristo aceitaram? E aí? E se eu aceitar hoje? Isso é justiça própria? Se eu buscar fazer exatamente como Cristo me ensina, em todos os pontos, é justiça própria? Você tem moral, autoridade? E quando eu falo você, eu não estou generalizando. Eu estou apontando alguns que eu já conheço. Ok? Então é um testemunho, é uma advertência. Ok? Mas vamos prosseguir aqui. Quando Cristo veio, apresentando à nação, o seu povo, as reivindicações de Deus numa profundidade, numa obediência perfeita, o que aconteceu? Os sacerdotes e anciãos lhe negaram o direito de se interpor entre eles e o povo. Acontece isso hoje? Quando um leigo se levanta dentro das igrejas e começam a mostrar que os líderes, os professores, os que se acham, né, ungidos, começam a mostrar que eles estão errados. O que acontece? Nada é novo debaixo do sol. Ok? Não lhe quiseram aceitar as reprovações e advertências e propuseram-se a contra ele instigar o povo e conseguir sua morte. Hoje em dia não chega a esse ponto, por enquanto vai acontecer, do próprio povo de Deus, né, se rebelar contra os seus irmãos sinceros, que estão buscando colocar a obediência de Cristo neles. Serão perseguidos. Hoje é apenas com críticas, fanáticos, perfeccionistas. Sim, eu estou falando para você mesmo. Tá? Não é para os humildes, que eu sei que existe. É para você orgulhoso, cheio de si, com seus currículos de teologia. Mas Deus não aceita isso. É por isso que ele levanta Zé Ninguéms para mostrar que a vossa sabedoria é loucura para ele. Ok? Vamos lá. Mais um texto. Jesus toma separadamente os mandamentos e expõe-lhes a profundidade e a largura de suas reivindicações. Então foi por isso que os escribas e os fariseus não atingiram a justiça de Deus. Aí alguns dizem, não, os fariseus obedeciam à lei de Deus e por isso eles queriam ser justos. Não é bem assim a coisa. Não é bem assim a coisa. Essa narrativa é usada para tirar todo tipo de obediência da condição de salvação. Isso é uma mentira. Mentira. E eu provo isso com a palavra de Deus. E essa narrativa está em nossos púlpitos. Essa narrativa está em nossos púlpitos. Vamos ver que a Bíblia apresenta dois tipos de obediência. Uma obediência que opera sim justificação. Leiam Romanos 2,13.
Romanos 2,13, a obediência de Romanos 2,13 não é a mesma obediência de Romanos 3,28. Mas isso é um outro assunto, ok? Jesus tomou ou toma separadamente os mandamentos e expõe profundamente a profundidade e a largura de suas reivindicações. Em lugar de remover um J de sua força, mostra quão vasto é o alcance de seus princípios e expõe o erro fatal dos judeus em sua ostentação exterior de obediência. Então você veja que a obediência dos escribas e fariseus era uma obediência exterior. Era por isso que eles não foram salvos. Foi por isso que eles não se tornaram justos. Não é como alguns estão aí narrando e gritando, né? Não é bem assim. A obediência que nos justifica é a obediência interior. É aquela que requer um sacrifício interior. Mas isso vamos entender ao decorrer do estudo. E essa obediência é a obediência de Cristo em nós. Eles não aceitaram isso. Vamos lá. Mensagens escolhidas. Diz: João Batista enfrentava com franca reprovação o pecado em homens de humilde posição e nos que ocupavam postos elevados. Reprovava os fariseus do sinédrio, porque sua religião consistia em formas exteriores e não em justiça de obediência pura e voluntária. Vocês percebem que aqui nós temos dois tipos de obediência? É por isso que não é entendido ali as cartas do irmão Paulo. Quando ele diz, não é apenas os ouvidores que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Peraí, em uma parte ele fala que é pela obediência, a obediência é uma condição de justificação. Em outra parte ele fala que não é pelas obras da lei, não é pela obediência à lei. Mas qual é o tipo de obras que ele está falando ali? É as obras da justiça de Cristo? Por uma obediência pura e voluntária, de amor, de gratidão, pelos méritos do sacrifício dele que conquistou a nossa salvação na cruz? Será? Não. Não. Isso é uma má interpretação que os líderes das nossas igrejas, de forma quase geral, estão ensinando. Que quando os profetas falam não é pelas obras da lei, ele está aplicando a todo tipo e qualquer tipo de obediência. Não, é mentira. Existe um tipo de obediência que opera sim, justificação e salvação. Essa é a obediência de Cristo em nós. Imagine como é que essa obediência, né, de Cristo é introduzida em nós. Como é? Continue. Continue. Quer saber? Continue. Lhe dê a oportunidade de saber. Vamos lá. Mais um texto. O maior discurso de Cristo diz: o povo ficara profundamente comovido com as palavras de Jesus. A divina beleza dos princípios da verdade os atraiu. E as solenes advertências de Cristo haviam-lhe soado como a voz de Deus, que esquadrinha o coração. Suas palavras golpearam na própria raiz suas anteriores ideias e opiniões. Obedecer-lhe aos ensinos exigiria o quê? Uma mudança de todos, alguns não, todos os seus hábitos de pensar e agir. Está vendo aqui porque Cristo diz: se a vossa obediência não exceder
superior à dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Ou seja, serão salvos por mim. A minha salvação existe condição: que se submetam a mim, que coloquem a minha obediência em vós, nas palavras, pensamentos e atos. Nossa, Gênesis, essa doutrina é muito dura. É dura? Não. Dura para os iludidos. Para os humildes e sinceros, é uma alegria. É uma alegria, porque aqui está sim a sã doutrina, que muitos se desviarão nos últimos dias. E vão buscar o quê? Mestres que falem as doutrinas, né? Os ensinamentos, as interpretações, as ideias que lhe agrade aos ouvidos, como está lá em 2 Timóteo 4. Será você mais um? Não, não faça isso. Aceite a verdade como ela é, a realidade, como Deus está apresentando como misericórdia, ok? Então, obedecer-lhe aos ensinos exigiria uma mudança de todos os seus hábitos, de pensar e agir. Pô-los iam em choque com seus mestres religiosos. E aí, isso acontece dentro do nosso povo? Ou não? Ou é só lá para fora? Ou é só para os judeus? Pois envolveria o desmoronamento de toda a estrutura que, por gerações, os rabis tinham estado a construir. Daí, se bem que o coração do povo correspondesse às suas palavras, ou seja, tivessem a convicção que ele estava certo, poucos estavam dispostos a aceitá-las como a norma de sua vida. E aí? É muitos ou poucos? Você está na classe dos muitos ou você está na classe dos poucos? Que aceitará a realidade do plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar. Mais um texto. Cristo triunfante. O grande padrão que Cristo apresentou e apresenta hoje da justiça de Deus é detestável aos gostos e apetites de homens e mulheres pecadores. Não, isso é para fora. É para fora? Não, é para dentro. É para dentro. É para nós. Ok? Mais um texto. Cristo não somente deu regras explícitas, mostrando como podemos tornar-nos filhos obedientes, mas também nos mostrou em sua própria vida e caráter como fazer exatamente. Não é mais ou menos, é exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus. Então a nossa justiça se encontra em Cristo. Mas como eu posso ter essa justiça, Gênesis? Siga, continue e você verá. Então, como fazer exatamente aquilo que é correto e aceitável para Deus? De modo que não haja desculpa para não realizarmos as coisas que são agradáveis à sua vista. Me veio à mente agora uma passagem que está lá em João 8, se eu não me engano, 8, 28, né? Antes do verso que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali Jesus diz: o Pai sempre está comigo, porque eu faço tudo aquilo que lhe agrada. Essa é a justiça de Cristo. Aceite essa justiça. E a obediência dele te tornará justo. É assim, então, aceitar a justiça de Cristo não é apenas pela fé.
Não. Continua. Lugares Celestiais é o livro. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter. E unicamente, olha a palavrinha aqui, ó, em destaque. E unicamente os que obedecem a essa lei, segundo, eu coloquei aqui, né? Segundo o exemplo da obediência comunicada de Cristo, serão por ele aceitos pelo Pai. Então é assim que Cristo nos torna justos, aceitáveis diante do Pai. É assim, Gênesis, nessa condição. É assim. E eu acho justo. Acho plenamente justo. Cada desvio da obediência à lei divina é rebelião. Seja nos pormenores, como Cristo falou lá em Mateus. Aquele que, não praticar e ensinar um desses mínimos mandamentos será reconhecido como menor no reino de Deus. Mas aquele que praticar e ensinar todos, seja o que for, a vontade de Deus, será reconhecido como grande no reino dos céus. Não pelos seus méritos, mas pela obediência de Cristo que ele aceitou em sua vida. Aí está o X da questão. Ok? Então, aqui continuando. É do mais alto interesse do homem obedecer à lei de Deus, pois a conformidade aos princípios dessa lei, segundo o exemplo de Cristo, é essencial à formação de um caráter justo. Por isso que diz que a obediência de Cristo em nós, como o irmão Wagner disse, nos faz justo diante do Pai. As regras de vida dadas pelo Senhor farão o homem puro, feliz e santo. Unicamente, mais uma vez, a palavrinha. Veja que Deus, ele trabalha de maneira que não haja desculpa. Olha os detalhes. Unicamente os que obedecem, eu coloquei aqui, segundo o exemplo da medida da obediência de Cristo, para que não me chame de fanático, de fariseu, Então eu coloco essas coisas para que não haja argumentos. Unicamente os que obedecem segundo o exemplo da medida da obediência de Cristo, que ele nos comunica, a essas regras ouvirão dos lábios de Cristo as palavras: subir mais alto. Continua. Livro Olhando para o Alto. As palavras de Cristo quanto a essa questão são claras. Ele estava à frente da humanidade e estabeleceu o quê? Estabeleceu aos seres humanos um exemplo de quê? De perfeita obediência. Então existe obediência parcial. Muitos aceitam partes da verdade, e negam outras. Isso é justiça própria. Para você ver, essas pessoas que não aceitam certas partes, de reformas, dizendo, isso aí é um conselho da escritora americana, alguns falam, escritora americana, e não fala a profeta do Senhor, tentando silenciar, não, eu vou me enganar, vou falar que é escritora, e não vai ter o mesmo peso que se eu falasse ela é profeta do Senhor. É o Senhor falando por meio dela. Então os covardes, usam esse termo, a escritora americana. Mas deixa isso quieto, Então aqui, as palavras de Cristo quanto a essa questão são claras. Ele estava à frente da humanidade e estabeleceu aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência. Então não é qualquer tipo de obediência. Justiça própria, ela constitui em algumas regras.
estudando a vida dos escribas e fariseus que rejeitaram a Cristo, né? O que nós vemos ali? Eles obedeciam, né? Eles mostravam ali em Mateus, depois que Cristo fala em Mateus 5, mostrando o seu tipo de obediência e exigindo uma obediência que estivesse acima dos fariseus, né? Que excedesse. No capítulo 6 ele diz, né? Não sejam como os fariseus, né? Que mostram a sua justiça para se mostrar melhores que os outros. Então ali ele mostra um tipo de justiça, de obediência, em contraste a outro tipo de obediência, né? Justiça própria também constitui o quê? Essa questão que eu venho falando. É quando as pessoas aceitam partes, né, da vontade de Deus, da palavra de Deus, e negam outras. Isso acontece lá em Mateus 23, 23. Vós dá o dízimo da hortelã, né, do endo do cominho, mas negam, né, a outra parte da lei. Fazei essas coisas e não neguem essas outras. Então você veja que a justiça própria, muitos que estão criticando os irmãos, que estão buscando ter a obediência de Cristo, fazer tudo que Deus manda, né, sobre os pontos da nossa fé, essas pessoas que falam, vocês são escribas, vocês são fariseus, a sua obediência de fariseu, eles estão obedecendo como os fariseus e estão jogando para outras pessoas. Olha como Satanás, ele, né, engana, ilude as pessoas, ao ponto de fazer as pessoas intitular aqueles que querem fazer exatamente a vontade de Deus no comer, no beber e no vestir, né, intitulam ele com o seu próprio estado. Então, justiça própria é o quê? É obedecer para se fazer melhor que o irmão ou menosprezar ele, e também negar ou rejeitar partes da verdade, seja no que for, no comer, no beber, no vestir, no falar, em tudo, ok? Isso é justiça própria. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está criticando irmãos e intitulando eles como perfeccionistas, né, como fanáticos, como obras próprias, porque eles estão buscando fazer exatamente o que Deus manda, é você que está praticando obras próprias, porque você está negando os pontos da verdade presente para o nosso tempo. Ok? Então você veja que a coisa é séria. O conflito é sério. Existe um conflito dentro do nosso povo, que a liderança não está dando alto clamor, porque eles estão no mesmo espírito. Continuando. Constantemente contemplamos aquele que viveu entre os homens uma vida de perfeita obediência. Mais um texto, vida de Jesus. Por seu próprio exemplo, Cristo nos ensinou a obedecer a tais preceitos. A justiça da lei é vista em sua própria vida. Então nós temos que aceitar a lei de Deus, a justiça da lei de Deus em Cristo, e não pelas nossas ideias, ok? Como fizeram os escribas e fariseus. Nada menos que essa obediência de Cristo em nós satisfará as exigências da palavra de Deus. Refletindo a Cristo é o livro. Mais um texto. A obediência por meio de Jesus Cristo confere ao homem perfeição de caráter e direito a essa árvore da vida. Mais um texto. Mas aquele que recebe a justiça da lei em Cristo, ou seja, a compreensão profunda e a obediência a essa lei, o que acontece? Está em harmonia com o céu. Entenderam? Então, começando a entender a realidade da coisa. Comentário.
Esse foi o erro dos escribas e fariseus, do jovem rico e muitos hoje em dia. Vamos lá. O livro é O Maior Discurso de Cristo, diz: em seu Filho, Deus lhes oferecia e nos oferece a perfeita justiça da lei, ou seja, aquilo que ela exige, perfeita obediência. Caso eles e nós abríssemos plenamente o coração para receber a Cristo, que não é apenas pela fé, né? A própria vida de Deus, seu amor habitaria então neles, transformando-os à sua própria semelhança. E, assim, mediante o dom gratuito de Deus em Cristo, haviam de possuir a justiça exigida pela lei, ou seja, obediência exigida pela lei. Bastaria eles aceitarem a Cristo. O erro dos fariseus e escribas não foram entender que a obediência era uma condição para se receber o dom gratuito de Deus. Não! Isso é um engano ensinado em nossas igrejas. Eu não vou colocar nem nas outras igrejas, que essas aí estão num nível profundo de engano. Mas até as nossas igrejas estão ensinando isso, né? Que a justiça dos fariseus, né? Eles queriam ser justos porque obedeciam à lei de Deus. Mentira. Primeiramente, eles não tinham a compreensão correta, como Cristo mostrou a eles. Em segundo lugar, eles não quiseram aceitar a justiça, a obediência de Cristo, oferecida a eles, mostrada, apresentada a eles. Então você veja que existe uma deturpação aí, ensinado pelos líderes das nossas igrejas. Eu sei que muitos vão se rebelar, né? Mas eu desejo e sei que existe homens sinceros. A grande maioria é iludidos, cheios de si. Mas existe homens sinceros, uns poucos, ok? Então você veja, em seu Filho, Deus lhe oferecia a perfeita justiça da lei, ou seja, a perfeita obediência exigida pela lei. Caso abrisse plenamente o coração para receber a Cristo, e aqui o receber implica muitas coisas, a própria vida de Deus em Cristo, seu amor habitaria então neles, transformando-os à sua própria semelhança. E assim, mediante o dom gratuito de Deus em Cristo, haviam de possuir a justiça, ou seja, a obediência exigida pela lei. Mas os fariseus rejeitaram a Cristo. Como rejeitaram? Não quiseram a obediência perfeita de Cristo neles. Não quiseram a compreensão dos mandamentos que mostravam suas ideias, suas opiniões errôneas, como a liderança hoje ensina. Ok? Não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, ou seja, seu critério de interpretar e obedecer a lei, sem Cristo. Romanos 10:3. Eles, e muitos hoje, não se submeteram e não se submeterão à justiça divina, à perfeita obediência. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar a maneira correta, profunda, os mandamentos de Deus, que isso é uma reprodução neles, próprios do caráter de Cristo. Estão entendendo? Gênesis, eu nunca ouvi esses textos, essa explicação nos púlpitos das igrejas. Por quê? Se questione. O que eu estou trazendo aqui não é uma fé da Universal, da Assembleia, da Testemunha de Jeová, da Batista, não.
é da nossa fé. Então por que isso aqui não é apresentado nos púlpitos? Não vai ser. Não vai ser. E se for, é só uma vez. Porque os cães que não querem perder os seus ossos, não podem pregar essa verdade. Porque são cães mudos, como o profeta proferiu, profetizou. Só ladram de acordo com as regras do canil. Eu preciso falar dessa maneira. Com temor e amor no Senhor. Quando Cristo não é negado e rejeitado, volta no texto lá, né? Quando Cristo não é negado e rejeitado, mas reconhecido e recebido, ou seja, aceito como um todo, na profundidade das reivindicações, da vontade de Deus para o tempo presente. Comer, beber, vestir, falar, tudo. Quando ele é aceito assim, recebido, reconhecido e recebido, toda a plenitude de sua vida vive em nós. Não é meramente por uma fé fantasiosa, mística. É uma realidade que requer sacrifício diário. Ok? Custe o que custar. De forma que não somos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Então, sua obediência nos faz justos diante do Pai. E recebereis poder. Cristo veio na forma humana para viver a lei de Deus. Ele era a palavra da vida. Veio para ser o evangelho da salvação para o mundo e para cumprir todo o requisito da lei. Jesus é a palavra, o guia que deve ser recebido, já sabemos como, né? E obedecido em todos os pormenores. Quer no comer, quer no beber, quer no vestir, quer no se comportar. Imagine como é que eu faço isso, como é que eu tenho essa obediência de Cristo em mim. Simples. Eu vou mostrar isso um pouco mais abaixo, mas é de maneira resumida. Dedique tempo para estudar a palavra de Deus, suplicando que Ele lhes conceda seu espírito, para que os seus olhos compreendam profundamente os seus mandamentos e a justiça de Cristo, que é o quê? A sua perfeita obediência a esses mandamentos. Dedique tempo. Não fique aí colocando sua salvação no braço do homem. Ok? Devemos ouvir os irmãos? Devemos. Devemos se aconselhar com os irmãos? Devemos. Mas a decisão final é uma comunhão com Deus. Ok? Pormenores, obedecido em todos os pormenores. Você lembram quando Cristo falou? Lá, que não devemos deixar de praticar um dos mínimos mandamentos. E quando eu falo mandamentos, não é enquadrando nos 10 mandamentos, mas é tudo aquilo que mostra a vontade de Deus. Por isso que a irmã Ellen diz que os mandamentos de Deus são vastíssimos. É outra coisa que também muitos não entendem. Quando fala dos mandamentos de Deus. Se me amais, obedecereis os meus mandamentos. Ah, é somente os 10 mandamentos. Não, não é. Isso é uma falácia. Isso é uma visão parcial dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são os fundamentos do seu governo. Mas existem ramos. E de acordo com o tempo, né,
Em cada período, Deus desenvolve uma verdade para aquele tempo. É isso também o que muitos não entendem hoje. Quando se apresenta nos testemunhos uma advertência contra algum hábito, o que acontece? Não, eu não vou praticar isso aí, eu não vou obedecer, eu não vou renunciar a isso porque os profetas do cano bíblico não falou isso. Que ilusão. Muitos pastores estão ensinando. Os testemunhos não são regras de fé, doutrina e prática para nós adventistas. Que ilusão! Que ilusão do espírito de Satanás! Não caia nessa, meus irmãos. Eu tenho um estudo falando sobre isso. Vão lá no meu canal. Eu vou lembrar qual é o nome do estudo. É sobre a questão da irmã Ellen White. Se vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver lá um estudo falando, né? A irmã Ellen White precisa ser aceita como regra de doutrina, fé e prática pelos adventistas? Vão lá. Eu explico lá de maneira mais profunda essa questão. Ok? Pois bem, vamos continuar. Mais um texto, Manuscritos 48.893 diz: Cristo foi enviado ao mundo para desmentir a falsidade de Satanás, de que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Muitos estão de maneira mística, né? Nós podemos guardar os mandamentos, né? Mas é pela fé, né? É pela graça. Isso é uma deturpação, né? É uma verdade mal explicada, ok? Sim, somente pela graça podemos obedecer à lei de Deus, mas essa graça não tira do homem, né, a sua parte da obediência. A graça habilita o homem a obedecer. A graça amplia na mente humana, né, a compreensão perfeita e correta dos mandamentos de Deus e a justiça de Cristo. Ok? Então Cristo foi enviado ao mundo para desmentir a falsidade de Satanás, de que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Assumindo a forma humana, ele veio à terra e, por uma vida de obediência perfeita, ok? Mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia e pode obedecer, ok? Mostrou em nossa mesma natureza humana que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei de Deus. Não, Gênesis, não pode, não é bem assim. Alguns dizem, é bem assim. Lembrando que eu posso morrer hoje com a obediência de Cristo, mas estar com algum pecado. Não pecado conhecido, ok? Pecado desconhecido. Esse Deus não leva em conta. Quando ele diz que a obediência de Cristo, que ele exige a mesma obediência de Cristo, são sobre os pontos conhecidos, ok? Mas alguns vão falar, Gênesis, se eu não buscar, não querer ver, né, vai ser cobrado também. Não adianta. Tem que ser sincero, tem que buscar fervorosamente a verdade como tesouros escondidos. Nem que essa mostre algum ponto que nós temos que sacrificar. Se não for a busca dessa maneira, nós estamos se iludindo por Satanás. Ok? Estamos sendo iludidos por Satanás. Essa é uma verdade. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador tornam-se participantes de sua natureza divina e capacitados a seguir seu exemplo, vivendo em obediência a todos os preceitos da lei. Pelos méritos de Cristo, o homem deve mostrar pela obediência que podia estar no céu e não se rebelaria. Ok? Pela obediência de Cristo. Por sua obediência perfeita, tornou possível, seguindo seu exemplo, a todo homem obedecer os mandamentos de Deus.
ao nos sujeitarmos a Cristo, que sabemos como é, diferente dos escribas e fariseus, diferente do jovem rico, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge à sua vontade, nosso espírito torna-se um com o seu espírito, mente. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele, lembram? Sejam conduzidos, levados cativos à obediência de Cristo. Vivemos sua vida de perfeita obediência a toda a palavra do Pai. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Isso é o que significa. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez de deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, ou seja, sua obediência, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Isso aqui é justificação pela fé, ok? A justiça de Cristo deve tornar-se a nossa justiça. Do contrário, não podemos observar a lei de Deus. Então, a obediência de Cristo deve tornar a nossa obediência. Mas isso não acontece apenas por uma forma de gratidão. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu reconheço o que Ele fez por mim. Eu sou um miserável. Tudo isso é válido. Mas aqui a questão na prática é outra. Ok? E estamos vendo isso. Então a justiça, obediência de Cristo deve tornar-se a nossa justiça. Do contrário, não podemos observar a lei de Deus. Materiais de 1888. Mais um livro, Filhos e Filhas de Deus. A obediência ativa, ou seja, praticadas de Cristo em nós, reveste o pecador crente com a justiça que satisfaz as reivindicações da lei. Comentário. Diante desses textos claros que até aqui lemos, fica a pergunta: como fazer para que nossa obediência exceda a dos escribas e fariseus e seja segundo o modelo da justiça de Cristo? Nós já vimos, mas vamos continuar, né? Por muitos ângulos, para que não haja desculpas, ok? Conselho sobre Saúde diz que peçamos fervorosamente ao Senhor humildade de coração, para que Ele possa ensinar-nos a andar na luz do seu conselho, a compreender sua palavra corretamente, aceitá-la e pô-la em prática. Aí está. Aí está como é aceitar a obediência de Cristo em nós. É assim que Ele nos torna justos, santos, puros diante do Pai. Nossa, Gênesis, essa doutrina é dura. Realmente, para os ensinamentos, colocando ao lado dos ensinamentos que está sendo ensinado nos púlpitos das nossas igrejas, realmente é algo duro, né? É algo para escandalizar a muitos, né? Mas é uma realidade, tá? Tiago 1, 4 a 5 diz que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos em Cristo, sem vos faltar coisa alguma. Nossa, Gênesis, aí a coisa é séria. Sim, é assim. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente, e sem acepção, e lhe será concedida. Então, para que a nossa obediência seja segundo a obediência de Cristo, nós temos que clamar, desconfiar do nosso eu, das nossas ideias de compreensão, e estar sempre clamando: Senhor, dai-me do teu Espírito, para que a tua sabedoria se torne a minha sabedoria, para que eu possa compreender
a profundidade, as exigências da tua vontade em Cristo, para que a minha obediência livre e voluntária seja aceita diante do Senhor, porque foram por meio de Cristo. É a súplica. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então suplique ao Senhor que lhe conceda a mente de Cristo, o Espírito dele. Ok? É a saída. Mais um texto. O exemplo da obediência de Cristo é perfeito e completo. Então, para que nós sejamos perfeitos e completos, como diz aqui em Tiago, nós precisamos de sabedoria. E pela sabedoria nós podemos praticar o exemplo da obediência de Cristo em nós, que é o quê? Perfeita e completa. É maravilhoso. Quando você estuda a palavra de Deus, colocando os textos no seu devido lugar, dando uma explicação correta e profunda, é lindo a palavra de Deus. Coisa que muitos não falam, né? Não ensinam. Pegam dois textos, criam todo um enredo, uma narrativa teológica de histórias e acham que estão pregando a verdade de Deus. Que ilusão. Continuando, dia a dia, esse livro também aqui não se encontra na casa publicadora. É da Profeta do Senhor, ok? Se encontra na tradução pelo Ministério do Grupo IAG, tá? É um grupo adventista, o sétimo dia, tá? Alguns chamam, né, dissidentes, mas isso é uma mentira. É mais uma falácia, ok? Dia a dia, Deus deve estar conosco, preparando-nos para aprender dele. Você quer? Para que ele nos ensine a obediência perfeita do exemplo do seu Filho, a fim de que estejamos sempre com ele. E aí, você quer aprender a obediência perfeita de Cristo? Mas isso vai implicar condições. E isso vai aplicar que você participe do sofrimento dele. Você quer? Você quer ter uma vida de renúncia por amor a Cristo? Você quer realmente Cristo vivendo em você? Não apenas pela teoria, porque é fácil, né? Ah, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Até que ponto Cristo vive em você e em mim? Como diz o irmão Paulo, em 2 Coríntios 13:5, examinai a vós mesmos e provai a vós mesmos, se estão andando segundo a vossa fé, ou se já não estão reprovados. E aí? Até que ponto você pode falar Cristo vive em mim? Cristo vive em você segundo a luz da reforma de saúde? Cristo vive em mim segundo a reforma do vestuário? Cristo vive em mim, vive em você segundo a reforma do comportamento? Das conversas? É muito sério, meus irmãos. Esse evangelho que está sendo pregado aí é uma falácia. Tem vestígios da verdade, mas não é a verdade para os últimos dias. Nós somos o povo da verdade. As igrejas lá fora estão no erro. É como diz lá em Apocalipse: ricos somos. Ricos somos. E a testemunha verdadeira diz: não sabeis que são cegos, miseráveis, pobres e nus. Aconselho que de mim compre ouro polido pelo fogo, vestiduras brancas, que é o quê? A minha justiça, a minha obediência, colírio, para que vejam, compreendam a minha obediência, a profundidade dos mandamentos do meu Pai. Venham a mim, cegos,
nus, miseráveis, pobres. Venham a mim, venham a mim, vinde a mim. Não ide aos cegos líderes, que não sabem explicar a verdade como ela é em Cristo Jesus. Continuando, mais um texto. A providência divina ensina-nos, passo a passo, no caminho estreito da obediência perfeita de Cristo. Mais um texto. Somos salvos pela graça. E isso anula a perfeita obediência? Não. Eu não vou entrar aqui na explicação da graça. Tem outros estudos que eu mostro essa questão, mas aqui eu vou falar um pouco. Graças a Deus, Ele nos assiste em todo o passo do caminho até o fim. Como? Quais são as condições? Deus está comigo, eu sei que Ele está comigo, eu sinto isso. Graças a Deus, Ele nos assiste em todo o passo do caminho até o fim. Quais são as condições? Se, aqui entra, estamos dispostos a ser salvos. Como? Da maneira designada por Ele, mediante a obediência aos seus requisitos, mediante ao exemplo de sua obediência aos requisitos do Pai. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não é porque é um dom de Deus, a vida eterna, a salvação eterna, a justificação eterna, que nos anula da perfeita obediência de Cristo. A graça nos habilita a compreender a profundidade dos mandamentos de Deus e nos mostrando como obedecer esses mandamentos segundo os motivos puros da justiça de Cristo. É assim que ela nos salva. Isso é ensinado? Não. Nós somos salvos pela graça e depois, aí nós começamos a obedecer. Isso é uma outra falácia. É uma verdade mal explicada. Mas isso é um outro assunto. Vamos continuar. Mateus 11, 28, 29 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Qual é esse descanso? Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui está o descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. O que é esse manso e humilde? E encontrareis descanso para as vossas almas. Muitos são os que leem esse texto, e não entendem a profundidade disso. Primeiro ponto, devemos tomar o jugo de Cristo. Mas, Gênesis, o que é tomar o jugo de Cristo? Vamos ver abaixo. Mas por que isso não é, falado nos púlpitos? Eu sei por quê. E se você for inteligente, saberá também. Não é preciso que fique falando, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. Grava essa palavra aqui, é manso e humilde. Qual era a mansidão de Cristo? E encontrareis descanso para as vossas almas. Meu jugo, manso e humilde. Vamos trabalhar aqui em cima. Pegando um pouco aqui, um pouco ali, como nós somos ensinados, vamos ver o que é o jugo. Este é o jugo de Cristo. Este é o jugo que Cristo nos convida. Ele está convidando a tomar dele. O jugo da obediência. E aí, você quer? Esse é o jugo. Não, Gênesis, nunca me falaram isso. Tá aqui.
Eu inventei isso? Eu sonhei? Não, está aqui, a palavra de Deus. Mais um texto. Jesus, meu modelo, espírito de profecia. Ele nos convida a aprender dele, que é manso e humilde, a tomar o seu jugo de justiça, o jugo de obediência a cada preceito de Jeová, do seu Pai. É esse jugo. Aqui está, né, o jugo de Cristo. A obediência. Ele quer viver em você. Mas para ele viver em você e em mim, nós temos que tomar o jugo dele. Nós temos que tomar a obediência dele aos mandamentos do Pai. Alguns, porém, tropeçam na palavra da verdade. Ela não se harmoniza com as suas inclinações e recusam ser, portanto, praticantes da palavra. Não querem tomar o jugo de Cristo. E o praticante da palavra não é uma rejeição completa. Não, necessariamente, né, os que rejeitam praticar a palavra, necessariamente não precisa rejeitar totalmente. Se eu rejeitar um raio de luz, eu estou negando a Cristo. Seja no comer, no beber, no vestir, no falar, tudo. Tudo. Essa é a sã doutrina que muitos se desviarão nos últimos dias, buscando falácias teológicas que agradem os seus ouvidos. Mas eu não sou um desses, ok? Eu prego a verdade como ela é em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro amor. Não querem tomar o jugo de Cristo, de perfeita obediência à lei de Deus. É por isso. Aceitam um tipo de obediência. Não, eu estou obedecendo como Cristo obedeceu, né? Segundo o critério deles. Tiago, portanto, entrando na questão da mansidão, né? Cristo era manso? Como era a mansidão dele para com o Pai? Portanto, rejeitando toda... O que é rejeitar? Abandonar. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão de Cristo a palavra de Deus em vós enxertada, comunicada, apresentada, a qual pode salvar-vos as vossas almas. Então Cristo é meu Salvador, mas Ele me salva pela palavra? Quando eu aceito essa palavra e coloco essa palavra em prática, é assim que Ele me salva? Sim. Sim, isso mesmo. Sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Está aqui. Cristo é Salvador? É. Toda salvação está nele? Está. Mas como é que eu me aproprio dessa salvação? Me submetendo à sua palavra. Colocando a sua obediência em mim, segundo a luz que ele me comunica. Mais um texto. Mas o que eu tenho que fazer, Gênesis? Tudo que lhe cumpre fazer é seguir o líder Jesus Cristo, que ele dirá exatamente o que deve fazer. Lucas 9,26 diz o quê? Aquele que quiser vir após mim, venha. Erga, negue-se a si mesmo, erga a sua cruz e siga-me. Siga-me como? No caminho da perfeita obediência dele. Quantas pessoas estão aí paradas no caminho, achando, imaginando que estão seguindo a Cristo? Milhões. E digo isso de adventistas. Ah, você está condenando? Não. Eu estou mostrando uma realidade que eu tenho visto durante 8 anos que eu aceitei a fé adventista. Aqui não é um outro, de outro movimento. Ok? Fique bem claro. Mais um texto. Desse modo, aqui, ó, tudo que nos cumpre fazer é seguir a Jesus. Como? Com humildade e mansidão,
recebendo a palavra dele com mansidão, com humildade, com gratidão, com prazer, com amor e obedecendo segundo a obediência dele. Ok? Desse modo, lhes deu a oportunidade de lhe manifestarem sua fé. Manifestem sua fé como? E confiança nele, em perfeita obediência às suas ordens. Essa é a oportunidade que ele vos dá e que ele me dá, e acho justo. O livro, O Cuidado de Deus, diz: a verdadeira fé, existe uma falsa, que está sendo pregada aí, consiste em fazer exatamente, obediência perfeita, o que Deus ordenou por meio de Cristo, e não produzir o que ele não indicou. Precisamos obedecer à luz da lei de Deus. Então as boas obras serão o fruto de nossa fé e produto de um coração renovado cada dia. Cada dia. Dia a dia Deus deve estar conosco, preparando-nos para aprender dele, para que ensine a obediência perfeita do exemplo do seu filho, a fim de que estejamos sempre com ele. Isso aí. Essa é a condição. A verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou. Nós somos justificados pela fé. Por essa fé, sim. Você tem essa fé? Ó Senhor, misericórdia, Senhor. É muito erro. O erro, ele é muito grande, né? E isso não acontece lá fora, apenas lá fora, é dentro do povo de Deus. Infelizmente. Mas Deus é misericordioso e tem levantado homens e mulheres com a verdade pura, que mostra uma condição que muitos não querem ouvir, não querem aceitar. Mas os humildes, os mansos, aceitarão. Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesses. Verdadeira fé. E estais seguros de que Deus fará tudo o quanto disse que havia de fazer. Então é isso. É uma cooperação. Devemos confiar exatamente. Deus falou que vai fazer isso, que vai me tornar justo em Cristo. Ele é fiel. E qual é a condição? Fazei exatamente o que ele vos disse que fizesses. Tudo que lhe cumpre fazer é seguir-lhe de Jesus Cristo, que lhe dirá exatamente o que deve fazer. A verdadeira fé é fazer exatamente o que Deus ordenou. Fazer exatamente o que ele vos disse que fizesses. E estáis seguros. Tenham fé de que Deus fará tudo quanto disse que havia de fazer. Mas, agora outro texto. Um pouco aqui, um pouco ali. Mas se faltar a perfeita obediência do exemplo de Cristo, as grandes e preciosas promessas de Deus não serão obtidas e não se cumprirão. Nossa, Gênesis, eu nunca ouvi esses textos nos púlpitos. Eu também não. Por quê? Por quê? Se questione, meu irmão. Você acha que o engano está lá fora? Satanás sabe que essa é a igreja de Deus. Você acha que ele não introduziria, depois de 100 anos dos pioneiros, narrativas falsas, ideias falsas de interpretação do plano de salvação? Certamente. Desculpa, irmãos, em falar num tom mais direto, numa autoridade mais direta, mas é preciso. Mais um texto. Que ninguém se entregue à ilusão tão agradável ao coração humano de que Deus aceitará a sinceridade. Não importa qual seja a fé, sua fé. Não importa. Não importa qual imperfeita seja a sua vida. Deus requer
Deus requer de seu filho perfeita obediência. Do exemplo de quem? Do seu filho, Jesus Cristo. Não se iluda, não se iluda, que ele aceitará. Ah, eu tenho fé, eu amo a Jesus. Falácias. Prove sua fé pela obediência perfeita do exemplo de Cristo. Prove. Não para Deus, mas para você mesmo. Nós não precisamos provar nada para Deus. Ele sabe quem vai obedecer. Segundo a onisciência dele, já estamos justificados ou condenados. Segundo a onisciência dele. Mas como não sabemos, precisamos buscar prova para nós mesmos, para que Satanás não nos iluda. Olha que texto maravilhoso do irmão Abraão, da fé, do pai da fé. Diz que Deus provou Abraão, né? Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo. Mas espera aí, não era pela fé, né, de Abraão que Deus lhe imputou a justiça? Outra compreensão errada, Senhor. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos que o quê? Perfeita obediência pode ser aceito e para patentear de maneira mais clara perante eles o plano da salvação. Aí está a condição. Essa obediência de Abraão era por amor a quem? Era olhando os méritos de quem que ia morrer por ele? Os méritos de Cristo. Mas os méritos de Cristo não anula o esforço voluntário de obediência de cada um. É isso que as pessoas não entendem, misturam uma coisa com a outra, tentando anular uma coisa a outra. A obediência tem que ser por fé nos méritos de Cristo. Mas isso não me anula que eu obedeça. Isso não anula a obediência da condição de salvação. É isso que não está sendo ensinado em nossas igrejas. Eles colocam a obediência fora da condição de salvação. Isso é errado. Existe um tipo de obediência que opera a salvação. Não é a obediência dos fariseus. É a obediência que Cristo apresentou aos escribas e fariseus, que justifica. Vocês podem ler também, junto com isso aqui, Gênesis 26, 5, tá? Depois vocês podem ler, Gênesis 26, 5. Ali diz qual foi a obediência de Abraão. Abraão obedeceu a minha voz, os meus estatutos, as minhas leis, as minhas ordenâncias. Por que Deus não falou? Abraão me obedeceu, estava bom. Mas Deus fez a questão de falar, Abraão obedeceu a minha voz, os meus estatutos, as minhas leis, perfeita obediência. Ok? Mais um texto. Ciência do Bom Viver. Nada menos que a perfeita obediência do exemplo de Cristo em nós, tá? Pode satisfazer o ideal que Jeová requer. Ele não deixou sua vontade indefinida. Não ordenou coisa alguma que não seja necessário a fim de pôr o homem em harmonia com ele. Coisa alguma. No comer, no beber, no vestir, no falar. Nada. Ah, não, Gênesis, eu faço do meu jeito, eu já estou dando dízimo, né? Eu não roubo, eu não mato, eu guardo o sábado, que é outro ponto também, né? Será que você e eu estamos guardando o sábado segundo a justiça de Cristo? Ou a nossa justiça é segundo a justiça dos fariseus em observar o sábado? É uma pergunta. Assim devemos servir a Deus, somente o serve aquele que atinge a mais alta norma de obediência.
Lá em Romanos 9, no finalzinho ali, diz que os judeus, eles não atingiram a justiça da lei. E alguns interpretam mal. Por que eles não atingiram a justiça da lei? Ou seja, aquilo que a lei exigia do homem. Porque eles não se submeteram à justiça que Cristo apresentou a eles. É por isso que no capítulo 10, no verso 3 de Romanos, um pouco mais adiante, diz que eles não aceitaram a justiça que veio de Deus e estabeleceram a sua própria justiça. Comentário: Satanás pode dar sugestão sobre as mentes, e eu sei que dará. Dizem, mas Jesus era divino, e nós não podemos obedecer como ele obedeceu. Vamos lá. Primeiro texto. Muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que era divino. Que argumento, hein? Será que passará esse argumento no juízo? E que não podemos vencer como ele venceu. E aí? Mais um texto. Minha única esperança de salvação é vencer como Cristo venceu. Testemunho. Não sou eu. Quer rejeitar? Rejeita a Deus. Ah, mas você está tirando o texto do contexto. Vão lá. Está aqui, ó. Vão lá. Veja se a junção que eu estou fazendo quebra o que o contexto fala. Vão lá, sejam bereanos. Ok? Mais um texto. Não é agradável vencer como Cristo venceu. Não é agradável. Não é agradável de aceitar a obediência de Cristo. Não é agradável. Por que não é agradável, Gênesis? Porque vai exigir o quê? Sacrifício diário, dor, renúncia. Por isso que eles não querem. Não é agradável vencer como Cristo venceu. Assim eles se voltam do exemplo de perfeita obediência que lhes é claramente dado para copiar e recusam imitar o exemplo que o Salvador lhes deixou ao vir das cortes celestes. Que exemplo é esse? Vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho, né? Se o Senhor nos ensina que devemos estudar a sua palavra um pouco aqui, um pouco ali, aqui, as palavras de Cristo quanto a essa questão são claras. Ele estava à frente da humanidade, estabeleceu aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência. Então é assim que ensina a palavra de Deus, é assim. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, vai para lá, volta para trás, entendeu? É assim, entendeu? Assim a condição é realçada, dando a impressão correta em nossa mente, tirando tudo quanto é ilusão. Seu exemplo, paramos aqui, então voltamos, mais um texto. O Pai permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana, falando do Filho, né? Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade e o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. Então, Cristo estava nessa condição. Mais um texto diz: pretendem muitos que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Por que pretendem? Para se desviar da condição, né? Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão. Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que Cristo teve, então ele não estaria
então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as suas contingências da mesma, tomou a natureza do homem e com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha tido, que ele não tenha sofrido. É isso aí. Assim o Salvador guarda o seu rebanho de discípulos e vigia contra agressores. Ele viveu na terra como nós. Foi criança, jovem e adulto. Venceu a Satanás em todas as suas tentações. De igual modo, podemos vencer como ele venceu. Como? Ligados nele, constantemente, desconfiando do eu, estudando a sua palavra, suplicando por uma compreensão profunda, ok? Dedicação. Ele tornou possível aperfeiçoar o caráter cristão mediante o seu nome. Como assim, Gênesis? Em seu nome? E vencer por si mesmo como ele venceu em benefício deles. O que significa esse nome? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz. Este nome foi o símbolo que o apóstolo viu em visão. E significa a entrega da mente a uma obediência inteligente e leal a todos os mandamentos de Deus. Você percebe como é que estuda a palavra de Deus? É assim. Quem me deu isso aqui? Quem me deu essa junção de textos? Você vai dizer que foi Satanás? Você vai fazer o que os judeus fizeram com Jesus? Dizer que as obras dele, o que ele ensinava, provinha de Belzebu? Cuidado! Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Sempre devemos ser gratos porque Jesus provou para nós, por fatos concretos, por sua humanidade, que o homem pode obedecer aos mandamentos de Deus, contradizendo a falsidade de Satanás, de que o homem não pode obedecê-los. O grande mestre veio ao nosso mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevar e santificar a humanidade por sua santa, perfeita obediência a todos os requisitos de Deus. A obediência de Cristo em nós, mostrando que é possível obedecer a todos os mandamentos como ele fez. Ele demonstrou que é possível uma obediência que dure toda a vida. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado. Não devemos fazer isso, por sua especial natureza divina, pois ele se encontrava diante de Deus como representante do homem e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo possuísse um poder, e agora vamos entrar numa questão, se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-iam aproveitado desse fato. A obra de Cristo era tirar as reivindicações de Satanás, o seu domínio sobre o homem, e só podia fazê-lo da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem e prestando a obediência de um homem. Eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. Como? Como um homem. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, olha só, cometemos muitos erros devido às nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Salvador. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder miraculoso que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás. Destruímos a inteireza de sua humanidade. Olhem só, a obediência de Cristo ao seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. Está aí, é a palavra de Deus. Era do Pai que Cristo buscava poder que o fez capaz de preservar uma vida sem mácula de pecado. Eu não vou entrar nessa questão do poder. No meu canal, eu vou fixar aqui nesse estudo,
esse outro estudo. O estudo que mostra o que significa esse poder. O título do estudo é Poder para Obedecer. Poderia ser poder para obedecer como Cristo obedeceu, por exemplo, né? Então ali mostra o que é esse poder, como o recebemos. Vão lá, estudem também esse estudo, ok? Então vocês saberão o que é esse poder e como se apropriar desse poder, porque somente por esse poder você e eu podemos ter a obediência de Cristo em nós, para nos fazer justos diante de Deus. Então o poder é muito importante. E compreendê-lo é tão importante como o próprio poder. Tá? Mais um texto. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham se provado incapazes de guardar a lei de Deus e procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras, e Cristo veio para desmascarar o enganador. A majestade do céu empreendeu a causa do homem e, com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás, como o homem tem de a elas resistir. Vivendo uma vida sem pecado, testificou ele de que todo filho e filha de Adão pode resistir às tentações daquele que primeiro trouxe o pecado ao mundo. Cristo trouxe aos homens e mulheres o poder de vencer. Qual é esse poder? Estude o vídeo que eu vou fixar aqui, tá? Poder para obedecer é o estudo que eu vou fixar. Não exerceu em seu próprio benefício nenhum poder que o homem não possa exercer. Que bênção, não? Olha que promessa. Enfrentou a tentação como homem e venceu na força que lhe foi concedida por Deus. Ele nos dá o exemplo de perfeita obediência. Tomou providências para que nos tornemos participantes da natureza divina e nos assegura que podemos vencer como ele venceu. Assegura, você crê nisso? Sua vida testificou que com a ajuda do mesmo poder divino que ele recebeu, né, Cristo recebeu, é possível ao homem obedecer perfeitamente a lei de Deus. Glória a Deus! Podemos vencer mediante o poder que ele nos está disposto a comunicar. Amém? Agora eu vou entrar na questão da justiça imputada. Em resumo, vamos lá. De outro ângulo, a justificação de outro ângulo. Eles são justificados, nós somos justificados unicamente pela justiça imputada por Cristo. Ok, mas como isso acontece? Vamos lá, um pouco aqui, um pouco ali, não é isso? Vamos lá. Ele, Jesus, imputa sua justiça ao santo crente que, condição, anda como ele andou na terra. Imagine como é que ele andou. Jesus declara: andai nas pegadas de minha qualidade de filho. Como? Em toda a obediência, seguindo o meu exemplo a vós dado. Está aí. Ele imputa a justiça aos crentes que andam como ele andou. O que é que diz lá em 1 João 2,6? Aquele que diz que o conhece deve andar como ele andou. Um pouquinho mais atrás, no verso 4, diz, né? Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Tudo se liga. Deveis obedecer como em sociedade com o Filho de Deus. Religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus e obediência a tudo aquilo que ele ordenou. E em compensação ao quê? Olha só, religião verdadeira não é senão conformidade com a vontade de Deus por meio de Cristo, né? E obediência a tudo aquilo que ele ordenou por meio de Cristo. E em compensação a essa obediência por meio de Cristo, nos dá vida espiritual e nos imputa a justiça de Cristo. Então não tem como, vocês podem correr para lá, pular de galho para o outro, não tem como tirar um tipo de obediência
da condição pela qual nós somos justificados. Não adianta vir com suas falácias, ok, mestres? Não adianta. A verdade é essa, ok? Continuemos. Ele nos considera como os filhos obedientes e a justiça de Cristo lhes é imputada. Simples assim. Considerai a vida de Cristo, sendo o cabeça da humanidade, servindo o Pai, é o exemplo do que cada filho deve e pode ser. A obediência que Cristo prestava, Deus requer hoje da humanidade. Servir ao seu Pai com amor, voluntariedade e livremente. Aqui está a obediência de Cristo. Diferente da obediência dos escribas e fariseus, ok? Então, a questão está no tipo de obediência. E não que não haja uma obediência que é condicionada à salvação. Mentira, tá? Isso é uma mentira. Existe sim um tipo de obediência. Senão o apóstolo Paulo não diria aos Romanos 2:13 que não são apenas os ouvintes da lei que são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que não é a mesma obediência que ele diz em Romanos 3:28, que em um outro estudo eu falo sobre essa questão de obras próprias. E está no meu canal também esse estudo. Obras próprias, justiça própria e obras próprias. Próprias, o que significa? Querem assistir? Está lá, gratuitamente. Então aqui diz que Deus requer da humanidade a mesma obediência de Cristo. Obedecia ao Pai com amor, voluntariedade e livremente. Olha o que diz aqui. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Para tal fim devem aprender a lição da obediência de Cristo, pois unicamente por meio da vida, exemplo de obediência de Cristo, voluntária, pode elas prestar a Deus o serviço que Ele requer. Essa obediência de Cristo em nós atua na vontade divina de Deus, né? Em tudo, no comer, no beber, no vestir, introduzindo em nossa vida a justiça e perfeição manifestadas na vida de Cristo. Os judeus ainda acusavam Jesus, agora vamos entrar aqui, no contraste, né? Da obediência que não é aceita. Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai. Eles não entendiam, né, a profundidade da lei e achavam que Cristo estava abolindo a lei, quando na verdade estava mostrando a profundidade. Olha que cegueira! Os judeus ainda acusavam Jesus de menosprezar a lei dada no Sinai. Mas ele fez a salvação depender da obediência perfeita dele aos mandamentos de Deus. Parábola de Jesus, o qual nos dias de sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, aquele que o podia livrar, falando do Pai, da morte, e foi ouvido pelo Pai quanto ao que temia. Embora ele fosse um filho, aprendeu do Pai e pelo Pai a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da eterna salvação para todos que, condição, lhe obedecem, segundo o exemplo que ele nos ensina. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, obedecendo a lei, tenta a impossibilidade. Então, muitos pegam esse texto isolado, né? E diz, tá vendo aí, ó? Não é pela obediência, né? Não é por obras próprias. Mas o que é obras próprias? Obras próprias era o tipo de obediência que os escribas e fariseus estavam prestando. Mas vamos continuar o texto. Não podem o homem salvar-se sem obediência. Como assim? Mas suas obras não devem provir
de si mesmo, pelo seu próprio critério, a sua maneira. Mas Cristo deve operar nele o querer efetuar segundo sua boa vontade. Tudo que o homem pode fazer separado de Cristo, é poluído pelo egoísmo e pecado. Era isso que aconteceu com os escribas e fariseus que rejeitaram a obediência de Cristo a eles comunicada. Mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procurarmos alcançar o céu pelos métodos de Cristo, a alma faz progresso. Sua religião era feita de um acervo de cerimônias. Vamos lá? Colocar em contrastes aqui, ó. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras. O que é isso? Sua religião era feita de um acervo de cerimônias, por cujas práticas, obras próprias, segundo o seu critério e não de Deus, esperavam ganhar o favor, salvação de Deus. Não tinham interesse no evangelho que Cristo apresentou a eles, que requeria o quê? Obediência perfeita, progressiva a toda a palavra de Deus. Então você veja que aqui há uma deturpação. Vejam que os escribas e fariseus não alcançaram a salvação, não foi porque eles obedeciam. Não é bem assim, ok? Você veja que aqui eles negaram a obediência que Cristo apresentou a eles. E isso não é ensinado nos púlpitos das nossas igrejas. Por quê? Porque estão cegos. Cegos, sim, cegos. Muitos orgulhosos vão ficar irados com isso. Assim como os judeus ficaram com Jesus. Não estou me colocando como Jesus, mas estou me colocando como servo mensageiro de Jesus. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Não tinham interesse num evangelho que requeria obediência progressiva à palavra, obediência perfeita. Então eles não tinham interesse. Eles queriam obediência exterior, de ostentação exterior, por cerimônias, matando animais. Ah, eu pequei? Vou lá, mato um animal. Estou perdoado. Ah, lavo as mãos antes de comer. Estou puro. Obediência exterior. Não é a obediência à lei moral de Deus, que exige um sacrifício do orgulho, do egoísmo. Ok? Sentiam que uma religião baseada em tal doutrina que Cristo apresentava requeria o quê? Demasiado exagero, sacrifício. Eles sentiam que a doutrina que Cristo apresentava, o padrão, é por isso que Cristo falou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, certamente não entrareis, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então aqui, ó, sentiam que o evangelho que Cristo apresentava a eles requeria, demasiado exagero, ou seja, demasiado exagerado sacrifício, E assim se apegavam aos seus erros, como acontece hoje dentro das nossas igrejas, enganando a si e aos outros. Suprir formas externas de religião em lugar de santidade de coração e de vida é ainda tão agradável à natureza não renovada como foi nos dias desses ensinadores judeus. Hoje, como então, existem falsos guias espirituais dentro das nossas igrejas, para cujas doutrinas, obras próprias, que significa aceitar parte da verdade e rejeitar outras, muitos atentam avidamente, como está lá em 2 Timóteo, que muitos apostatariam da fé, ouvindo espíritos enganadores. E também ali é dito que muitos rejeitariam essa doutrina que mostra a perfeita obediência de Cristo e buscariam mestres que lhe falassem da forma que lhes agradam. Não é bem assim, não é essa perfeita obediência, não precisamos obedecer como Cristo obedeceu. Ah, muito bem, amém, glória a Deus. Se liguem.
É estudar o esforço de Satanás desviar as mentes da esperança da salvação pela fé em Cristo e obediência perfeita do seu exemplo à lei de Deus. Está aqui, ó. A salvação, ela é pela fé em Cristo e perfeita obediência a toda a vontade de Deus. Ok? Pois bem, aqui eu finalizo em nome de Jesus. Aqui está o meu WhatsApp. Se vocês querem me questionar, me questione. Provem se o Espírito que está sobre mim é o Espírito de Deus ou o Espírito do inimigo. Prove. Eu estou aqui aberto como um irmão em Cristo Jesus para que vocês questionem. Ok? Vamos estudar. Vamos ver se essas coisas são realmente assim. Ok? Um abraço, Deus abençoe. Esse é o meu desejo em Cristo Jesus.